Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu estou muito feliz porque eu quero falar com você sobre um tema que dificilmente eu converso, mas é um tema que pode nos proporcionar uma grande expansão de consciência, uma grande percepção sobre tudo que nos rodeia de uma outra forma. E eu quero começar te fazendo uma pergunta hoje, né? Será que tudo aquilo que Deus te presenteia, te entrega, você realmente tem a percepção que você está recebendo e você se utiliza? Eu te convido a essa reflexão porque eu percebo que muitas vezes nós nos queixamos daquilo que nós não temos, mas dificilmente nós enxergamos tudo aquilo que nós temos. Nós enxergamos aquilo que nós temos que cabe dentro do nosso planejamento, da nossa disposição, do nosso desejo em ter. Agora, aquilo que nós temos, mas não faz parte do nosso planejamento, aquilo que surge sem existir dentro de nós um desejo, parece que muitas vezes não é explorado, não é observado por nós e passa desapercebido. E talvez ali nós vivamos um grande desperdício de recursos que Deus nos proporciona. E eu quero te trazer um exemplo de algo que eu vivi e que realmente por muito tempo eu resisti e depois se tornou um divisor de águas na minha vida. Mas já que hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar sobre consciência sistêmica, é importante que nós comecemos dando um espaço para aquele que reina dentro de nós, dando um espaço para o Pai, dando um espaço para que o Criador possa manifestar o seu desejo dentro de nós. Então eu te convido agora a se colocar numa posição de respeito, fechar os seus olhos e nesse momento sinta a presença do sagrado junto a você. Vá sentindo a luz que envolve o seu ambiente e vá percebendo que essa luz, ela é envolvida por uma força, ela é envolvida por uma grande energia. Talvez você deseje denominar essa luz, e eu denomino essa luz. Ela se chama, dentro do meu dicionário, da minha experiência, Espírito Santo. Mas eu respeito o seu movimento e deixo você livre para experimentar essa sensação da forma como fizer sentido para você. Então você não tem que viver a sensação a partir do mesmo propósito ou da mesma proposta que eu faço para você nesse momento. Te convido então, de olhos fechados, a sentir a presença dessa luz, essa luz que vai transpor toda a sua pele, vai mergulhar profundamente nas suas células e vai encontrar ali um caminho para impulsionar tudo aquilo que já está depositado para você e muitas vezes você não se deu conta. Um caminho também para desobstruir possíveis registros que geram medo, angústia, desconforto. Vá vivendo essa entrega.
Uma entrega leve, suave. Vá sentindo que os ruídos internos vão se acalmando e você vai dando espaço, espaço para essa luz sagrada alcançar e se expandir por todo o seu ser. Vá sentindo gratidão pela presença dessa luz e vá gerando uma conciliação, um apaziguar, um silenciar interior. E é gozando desse estado de presença e desse silêncio interno que lentamente nós vamos abrindo os nossos olhos agora para darmos continuidade a toda essa nossa conversa. Pois bem, nós paramos no ponto em que eu falei que muitas vezes nós desperdiçamos inúmeros presentes que Deus entrega para a gente nem se dá conta disso. E eu quero compartilhar com você uma situação que eu vivi há mais ou menos 25 anos atrás. Não preciso te dizer que quase metade da minha idade, né? Mas foi uma experiência que modificou, que mudou, que transformou a minha própria existência. Eu morava num prédio, as minhas filhas eram bem pequenas e todos os domingos a gente ia para a piscina. E aí na piscina a gente acabou fazendo amigos, vários amigos vizinhos, eram 4 torres, então era um conjunto grande, mas com poucos moradores ainda, era bem começo. E os moradores que estavam lá tinham mais ou menos todos os filhos da mesma idade. Então a gente descia com as crianças cedo na piscina, eles ficavam brincando e a gente ficava conversando. E assim eu fiz amizade com uma vizinha de nome Lenita. Ela tinha uma filha um pouquinho mais velha que as minhas e depois teve um filho um pouquinho mais novo que as nossas filhas. E ali a gente ficava conversando e toda semana a Lenita descia com o mesmo objetivo na piscina: me convencer a ir a um grupo de oração que acontecia às segundas-feiras à tarde. E toda semana eu voltava da piscina resmungando muito, reclamando muito. Eu falava, será que ela não entende que eu não tenho tempo para isso? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho marido, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Como ela acha que eu vou tirar a tarde da segunda-feira, do primeiro dia da semana, para passar a tarde toda num grupo de oração? E aquilo para mim não cabia na minha mente. E todo domingo eu desconversava. E todo domingo ela insistia, insistia, insistia. Eu falava, meu, que coisa chata, que coisa chata. Até que quando foi um domingo, eu tava descendo com o carrinho com as crianças, elas eram bem pequenas mesmo. Meu marido falou assim, Kátia, eu não tem mais o que você falar pra Lenita. Meu, tá ficando muito chata essa situação. Eu falei, de duas uma. Ou eu não vou mais na piscina, ou eu continuo dando desculpa, porque eu vou fazer o quê? Eu vou falar pra ela que eu vou? Ele, ai, não é mais fácil você ir um dia, vai uma segunda-feira e fala pra ela que foi muito tumultuado, que as crianças ficaram chorando, que você não conseguiu dar conta de tudo, mas que você agradeceu a experiência, que a experiência foi ótima. Pelo menos você tira isso da frente. Eu falei, ah, tá bom, César, tá bom, porque olha, isso daí eu não tô mais aguentando. E aí chego eu lá na piscina, pondo as crianças lá. Ai, nossa, amanhã tem grupo de oração. Meu Cristo, meu Deus. Tá bom, Lenita, eu vou. Não acredito, você vai? Eu falei, vou. Então eu te pego. Falei, meu Deus, não vou ter como fugir mesmo. E tudo bem. Combinamos que 1h40 da tarde ela ia me encontrar na garagem e nós iríamos juntas para o grupo de oração. Resmunguei a segunda-feira, a manhã toda. Não, não é possível. Gente, como tem gente chata nessa vida. Olha só o que eu. Enfim, passei a manhã resmungando. 1h40 da tarde, estava eu lá, com aquele bico, com aquela tromba, dando aquela risada amarela. Ah, tá bom, vamos, vamos, vamos. E assim, no carro, gente, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu sei que eu cheguei no grupo, eles tinham uma oração do terço, na época eu não tinha o hábito de rezar o terço. Parecia que era uma eternidade, era um tempo infinito, não acabava nunca.
E eu já comecei ali, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, não são nem 2h30 da tarde, eu tenho que ficar até as 4h30, como vai ser? E já olhando no celular se minhas filhas estavam tudo bem com elas, se ninguém me ligava, se no escritório estava tudo certo. E de repente acabou o terço e começou o grupo de oração. E na hora que começou o grupo de oração, eu vivi uma das experiências mais fortes e lindas que eu já vivi em toda a minha vida. E me emociona até hoje. Passaram-se 25 anos, mas ainda hoje é bem difícil, mas bem difícil mesmo, eu contar isso. E foi muito profundo o que eu vivi naquela tarde, naquele grupo. Pela primeira vez na vida, eu entendi que existia um Deus de amor que deseja ser presente, se fazer presente na vida de cada um de nós. Pela primeira vez naquela tarde, eu entendi que eu tinha um conceito errado sobre Deus. Eu tinha um conceito sobre um Deus julgador, um Deus que castigava, um Deus que punia. E pela primeira vez eu tinha vivido uma experiência diferente. Eu tinha conhecido um Deus de muita compaixão e uma mãe que tomava cada um no colo. Terminou e eu não queria ir embora. E quando chegou a noite, meu marido chegou em casa e perguntou para mim: Nossa, como foi? E eu caí em lágrimas. E eu disse: Cara, eu nunca vivi nada igual. Eu não entendo muito bem ainda tudo o que acontece, porque chega uma hora que eles ficam balbuciando um monte de palavras, depois eu entendi que era oração em línguas, mas é uma experiência indescritível. Meu marido olhou e falou: Meu Deus do céu. Agora ela surtou, né? Porque até então eu não queria ir. E de repente eu disse que eu não queria ir embora. E aquilo foi tão intenso, mas foi tão intenso que eu passei a semana organizando e adiantando tudo para na segunda-feira à tarde estar disponível. E na segunda-feira à tarde eu voltei. E mais uma vez eu me surpreendi com o que eu encontrei ali. E aí eu comecei a perceber que eu saía revigorada, mas a minha mente durante a semana tentava me convencer de que aquilo lá era uma ilusão e tentava fazer com que eu escorregasse de novo num antigo padrão. E aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber que existia um padrão antigo a ser quebrado. Um padrão onde a história que eu contava para mim mesma sobre um Deus que julgava, um Deus que punia, um Deus que se colocava em superioridade, precisava ser revista. E que existiam padrões, hábitos de pensar e de enxergar Deus de uma forma que precisavam ser revistos. E à medida em que eu comecei a ir e a viver a experiência do grupo de oração, eu comecei a perceber que existia uma oportunidade de me tornar cada vez mais íntima de Deus. E me tornando cada vez mais íntima de Deus, eu poderia ressignificar a imagem que eu tinha sobre Ele. E as histórias que eu carregava dentro de mim sobre um Criador, que acima de tudo deposita uma pequena partícula dele dentro de cada um de nós, e essa partícula, ela tem o poder de se manifestar, gerando desenvolvimento, gerando evolução na nossa vida, na nossa existência. E aí eu comecei a estudar e querer compreender mais como tudo isso funciona. Eu preciso trazer que, dentro dos meus estudos, dois pontos precisam de esclarecimento. O primeiro deles foi que, nesse processo todo, eu fui entender que quando nós somos concebidos, logo depois da concepção, essa fagulha criativa, que é essa fagulha do Deus vivo, ela é depositada dentro de nós e nós nos conectamos e percebemos a força que nós recebemos quando essa fagulha viva
explode dentro de nós. Só que, à medida em que nós nos desenvolvemos, fisiologicamente falando, a nossa mente vai se desenvolvendo e ela vai perdendo a referência, porque a referência que nós tínhamos sobre essa fagulha de vida criativa, que é o Deus vivo que habita em nós, era uma percepção fisiológica. E a percepção racional chega depois e uma desconexão acontece. Então, todos nós temos essa fagulha, todos nós temos o poder da cocriação, todos nós temos esse poder da multiplicação, da criatividade, mas a maioria de nós não utiliza porque se desconectou quando a racionalidade, lá pelo terceiro, quarto mês de gestação, foi surgindo dentro de nós, junto ao nosso desenvolvimento fisiológico. E essa fagulha, essa chama fica apagada. Ir ao grupo de oração me ensinou a fazer um caminho de volta. E fazendo esse caminho de volta, eu aprendi a mergulhar no meu eu interior e a perceber que eu sou parte de um todo. Aliás, todos nós somos parte de um todo. Por mais que nós nos percebamos como seres individuais, todos nós somos parte do universo. E todos nós estamos a serviço do universo. Estamos aqui para servir e contribuir, para gerar desenvolvimento. Somos muito além do que seres individuais. E quando nós nos entendemos como peças fundamentais de um grande quebra-cabeças, nós entendemos o poder desse somos todos um. Parece um clichê, mas na verdade, quando eu entendo isso e vivo isso de fato, eu enxergo essa centelha de vida que vive dentro de mim, que habita dentro de mim, eu entendo que eu consigo materializar aquilo que está disponível para mim e eu não percebo. Por exemplo, o convite para o grupo de oração, que tinha passado, batido na minha porta por muitas vezes e eu não tinha aceito o convite. Então não é que eu sou um co-criador, ai, agora eu quero um baú de joias, agora eu quero um baú de moedas de ouro. Não é isso. Isso é um clichê. Agora, essa fagulha, essa centelha de vida que existe dentro de mim, ela existe para que eu consiga enxergar, viva uma expansão de consciência capaz de perceber o que existe disponível como ferramenta para que eu viva a minha melhor versão, aplicando as ferramentas que estão disponíveis para mim, para obter os melhores resultados. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, você, sim, você que está aí do outro lado, tem 1 milhão de ferramentas disponíveis aos seus pés, às suas mãos, mas você não se movimenta para tomá-las, para utilizá-las, para aprender a dominá-las. E simplesmente você deixa todas elas enferrujando. Porque se você não usa nunca essa ferramenta, você não lubrifica nunca essa ferramenta, ela enferruja, ela fica danificada. Você precisa utilizar e dar manutenção em cada uma dessas ferramentas. E como vem a sua utilização? Através do colocar-se em movimento, mas conectado com esse Criador que está dentro de você. E como vem a manutenção? Através da oração. Então, se você não tem um conjunto, se você não adota um conjunto de ação e oração conectado a essa essência, e você se deixa movimentar pela razão e pelo pensar o tempo todo, você vai fazer mais do mesmo o tempo todo. Você não vai sair do lugar, você vai ficar paralisada, paralisado, estagnado, num só sentido, numa só direção. Tentar satisfazer um conjunto de pensamentos que já existem dentro de você e que você fica retroalimentando. À medida em que você vai tendo esse insight, essa percepção, você precisa adotar uma nova conduta de viver. E qual é o grande desafio?
De tanto pensar racionalmente, afinal de contas, quando o pensamento surgiu, você se desconectou dessa essência, você fortaleceu caminhos neurais que ganharam calibres muito potentes, muito espessos. E esses calibres desses caminhos neurais geram um único caminho de pensar. E aí você vai a um lugar e vive um chamado, como eu vivi no grupo de oração, e talvez você esteja vivendo esse chamado aqui me ouvindo hoje, e você para refletir sobre isso, mas aí você diz assim, cara, besteira. Imagine que isso vai dar certo. E aí você escorrega num padrão antigo. Por quê? Exatamente porque esses caminhos neurais eles estão muito fortalecidos. E como eu faço para virar o jogo? Como eu faço para testar e entender se esse negócio funciona mesmo? Se eu possuo dentro de mim essa fagulha mesmo? E como ela vai se tornar potente dentro de mim? Quando eu começo a criar recorrências, quando eu começo a acessar mais e mais vezes esses estímulos. E como eu fiz isso no grupo de oração? Daria para ter feito em missas ou indo todos os dias rezar em algum lugar? Olha, até daria. Mas nesse momento, se você não tem um estímulo que gera uma contrapartida, que traz para você um certo compromisso, o que que vai acontecer? Você vai acabar desistindo do processo. No grupo, você cria vínculos. Você tem uma comunidade que te espera semanalmente. Você assume compromissos. E esse é o segundo ponto que eu quero te contar. Assumindo esses compromissos, um deles foi assumir estudar os dons do Espírito Santo. E entre estudar esses dons, explorar com mais profundidade o dom da profecia, do discernimento, o dom da palavra, a capacidade de anunciar aquilo que os ouvidos do coração conseguem ouvir. E eu me comprometi com a coordenadora do grupo a fazer esse trabalho, a fazer esse estudo e depois apresentar para o grupo. E à medida em que eu fui estudando, eu fui tomando um susto, porque eu fui aprendendo a utilizar o dom que o Espírito Santo tinha depositado dentro de mim. E eu fui começando a aprender a ouvir com os ouvidos do coração. Ouvindo com os ouvidos do coração, eu comecei a anotar essas mensagens. E eu comecei a anotar em muitos papéis e fazer uma pasta, até que um dia eu estava no grupo e entrou uma moça. Ela olhou para todo mundo e disse: Eu preciso te entregar esse caderno. E era para mim que ela estava olhando e foi na minha direção. Eu senti que eu precisava passar na papelaria, comprar um caderno e vir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi ruídos no salão de festas. E eu entendi que era aqui que esse caderno tinha que ficar. E quando eu entrei aqui, eu te vi, eu tive a certeza que era para você que eu tinha que entregar. Entregou o caderno, foi embora e nunca mais apareceu. Esse caderno foi recebendo muitas anotações de tudo aquilo que os ouvidos do coração ouviam. E um tempo depois eu fui convidada a fazer uma das minhas primeiras palestras, se não a primeira, e eu precisava de um material para falar. Era um grupo de senhoras que fazia uma venda porta a porta de produtos de linha de cosméticos. E eu falei, nossa, o que que eu vou falar para essas senhoras? E aí me lembrei desse caderno. Fui lá, organizei as mensagens desse caderno, fiz um impresso delas, grampeei uma série de folhas sulfites e levei para elas como se fosse uma pequena apostila. E ali conversei com elas, trocamos algumas informações, experiências, até que nesse dia à noite o telefone da minha casa tocou. É, gente, o telefone da minha casa. Nessa época a gente tinha telefone em casa. Kátia, Ivete, eu estava na palestra hoje durante o dia. Sim, Ivete, nós conversamos ao final. Então, eu tenho uma prima que ela é responsável pela parte de edição de livros das Paulinas. E ela gostaria de saber se você quer transformar essa apostila em um livro. Naquele dia que a menina tinha ido lá no grupo de oração e entregue um caderno para mim, ela disse: Esse será o primeiro de muitos livros que você terá. E ali, sem eu nem mesmo procurar, mas fazendo o meu movimento, estando em peregrinação na minha vida e tomando para mim os convites que me eram entregues,
um convite de uma palestra gratuita, que eu não cobraria, e eu enxerguei como uma oportunidade. Jamais imaginaria que se tornaria uma oportunidade tão grande. E aí, falei, sim, tenho total interesse. Eles me mandaram um e-mail, eu fiz uma autorização, e de repente, em menos de um ano depois, eu tinha um livro publicado. Preciso dizer que nesse processo eu tive um sonho. E eu sonhei também que Jesus me entregava um livro publicado. E foi logo depois que tudo isso aconteceu. Deus fala com a gente de muitas formas. Hoje são vários livros publicados, inclusive o mais recente lançado a semana passada, que também menciona uma presença muito forte de Jesus num sonho que eu tive em 2024 e que me proporcionou uma grande revisão de rota, de caminho, de relação com a vida e com as pessoas. E eu sei que a partir daí, as idas semanais a esse grupo de oração foram me permitindo viver uma grande reconexão com a espiritualidade e cada vez mais me aproximar de um Deus, de uma mãe, que são presentes e desejam realmente fazer uma grande obra na vida de cada um de nós. Se você hoje ouve esse chamado, eu quero te contar que depois disso Nossa Senhora me inspirou a multiplicar essa oportunidade do grupo de oração que eu tive de uma outra forma. E toda essa dinâmica aconteceu, tipo, em 1998, 1999. E todas essas anotações, elas foram ficando guardadas. Eu mudei de casa, elas vieram numa caixa, foram guardadas num arquivo. E em 2023, em uma oração, Nossa Senhora pedia para que eu retirasse do arquivo todas essas mensagens e transformasse isso num projeto de edificação para muitas pessoas. E foi então que surgiu uma imersão com 21 mensagens de Nossa Senhora, 21 exercícios para que sejam praticados em dias consecutivos e promovam uma grande ressignificação dentro de você, para que você de fato possa viver a experiência que eu vivi. Uma ressignificação sobre o papel de Deus, de Nossa Senhora, na sua vida, na vida da sua família. Uma revisão sobre o que é de fato um milagre, uma revisão sobre as relações que você estabelece com tudo. E se você deseja trilhar um caminho como esse, eu vou deixar aqui abaixo o link para que você tenha acesso a todas as informações a respeito dessa imersão, que pode sim se tornar um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, o convite que a Lenita fez num dia para ir conhecer o grupo de oração. É transformador. Primeiro, porque tira você de um movimento de impotência e faz com que você compreenda que, primeiro, existe algo maior, existe um propósito maior e você passa a aceitar numa entrega incondicional, sem questionar, sem resistir, entendendo que existem muitos propósitos que são de Deus para você e que não adianta você ficar achando que é certo ou errado, bom ou ruim, mas quando você vive uma entrega incondicional de fato, você entra em concordância com tudo da forma como é e está. Isso não significa que eu virei um saco de batatas, eu sonho, eu luto pelas minhas metas, eu corro atrás dos meus desejos, mas com aceitação, com docilidade, sem resistência. Fez com que eu percebesse a vida, as pessoas, a partir das lentes do amor. Um amor que inicia em nós mesmos e faz com que nós nos julguemos menos, nos sacrifiquemos menos e busquemos mais qualidade de vida. Porque eu também soltei a ideia fixa de que nós precisamos nos sacrificar porque Deus deseja sacrifício.
Mas ao contrário, eu enxerguei um Deus de amor, um Deus de ternura, um Deus capaz de me proporcionar acesso a tudo que existe de melhor. Afinal de contas, para que Ele criou o universo? Para que Ele criou essa totalidade? Se Ele desejava só que eu sofresse, que eu ficasse num buraco negro, é incondizente, é incoerente. Então, se você realmente deseja viver uma reciclagem, uma ressignificação da sua vida, e se você deseja de fato viver qualidade de vida, o primeiro passo é resgatar essa faísca que existe dentro de você. E eu quero te lembrar que semanalmente nós fazemos o nosso caderninho de anotações. E essa semana, não deixe de anotar o que para você fez mais sentido. Lembre-se que você tem um anjo da guarda que desde o momento da sua concepção te acolheu, está com você e te conduz em cada um dos passos que você dá. Busque cada vez mais estreitar o seu vínculo com ele. Você vai perceber que ele te dá sinais claros da presença dele, como o meu, que muitas vezes solta pluminhas ou pequenas peninhas, me mostrando o quão presente ele está e o quanto ele está me entendendo. Dê um nome para ele. Sinta a presença dele junto de você. Enfim, o resgate ao sagrado é o primeiro passo para que você faça as pazes com a ansiedade, com o estresse, com o mundo, com as pessoas que te rodeiam e principalmente com você mesmo. Eu te convido a viver essa experiência. A minha gratidão por você ter permanecido comigo. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.